Aleluia! Senhor maravilhoso. E aí, como que você está? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Que bênção! Glória a Deus! Que você esteja tendo um dia abençoado. Que você esteja tendo uma semana abençoada. Que você esteja agradecido a Deus por estar vivo, por estar na luta do dia a dia. Não importa se você está passando por problemas. Não importa se você está passando por uma tribulação. O importante é você sentir no seu coração aquela paz que só Jesus pode nos dar. A paz que excede todo entendimento, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: cara, eu não te entendo. Você está passando por tanto problema, é tanta coisa em cima de você e você está rindo, está brincando, está tranquilo. E você vai poder dizer para eles: é Jesus. É o meu Jesus que me dá paz, que me mantém em pé, que me sustenta, que renova as minhas forças. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Aleluia, que bênção. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se olhou no espelho hoje? Você chegou na frente do espelho, deu uma parada. Aliás, você tem costume de olhar no espelho, ver como é que está o seu rosto, ver como é que você está? Você tem o costume de olhar no espelho e ver, poxa, olha, esse olho, como é que ele é? Olha só como ele é maravilhoso. A minha boca, a minha língua, a coordenação. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, nós lemos assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em outra parte da palavra, em Gênesis também, ela nos diz que Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, quando você chega diante do espelho, quando você se olha no espelho, você vai ver a imagem e a semelhança de Deus, você vai ver as maravilhas que Deus fez em toda a natureza resumidas em você. Sabe, se você parar para se olhar, para pensar um pouco em como funciona as suas mãos, como que funciona o seu cérebro, como que funciona o raciocínio, como se você fosse uma CPU de um computador, só que milhões e milhões de vezes mais rápido. Sabe como funcionam os seus olhos, como é que ele capta as imagens coloridas, como é que ele distingue, como funcionam os seus ouvidos, como que você consegue ouvir tão nitidamente e de uma forma tão perfeita? Sabe, muitas vezes nós temos o costume de falar que nós não vemos a Deus. Ah, eu nunca vi a Deus. Meu querido, minha querida, você vê a Deus todos os dias. É só você se olhar no espelho que você vai ver a Deus, você vai ver a maravilha que é olhar para o espelho e se ver. Ver Deus em você. Ver o fôlego de vida que está nos seus pulmões, aquele ar que enche os seus pulmões, te dando fôlego de vida, te dando aquela sensação gostosa de estar vivo, mesmo passando por muitos problemas. A palavra de Deus, ela nos diz que Jesus, ele disse assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, meu amado, minha amada, nós precisamos aprender a nos olhar,
a olhar para nós mesmos, a darmos valor a nós mesmos, a chegar diante do espelho, olhar e falar: poxa, cara, você é uma máquina espetacular que Deus fez. Olha que maravilha, olha os detalhes, não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém com o mesmo timbre de voz, não tem ninguém com a mesma digital, não tem ninguém com a mesma íris do olho. É único. É um ser único, capacitado para andar pelo mundo fazendo a obra de Deus. Olha só que maravilha. No livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, nós lemos assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Em outra parte da palavra de Deus diz que Deus escreveu todos os nossos dias, enquanto a gente estava no ventre da nossa mãe. Enquanto Deus nos formava durante a gravidez, Ele escrevia todos os nossos dias, todos os planos que Ele tinha para nós, tudo aquilo que Ele queria que a gente fosse. Em outra parte da palavra de Deus diz que os planos de Deus para nós são muito mais altos do que os nossos. Eis que eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Planos de te fazer bem, planos de te fazer prosperar, planos de que você seja uma pessoa maravilhosa. Sabe, muitas vezes nós não damos o valor a nós mesmos, aquele valor que nós temos. A gente se coloca inferior, a gente se acha indigno. A gente se acha indigno de receber as coisas de Deus, de entrar na presença de Deus, de orar a Deus. A gente muitas vezes pensa assim: não, Deus é muito ocupado. Deus é um Deus muito grande, que Ele está preocupado e ocupado com coisas grandes. Ele não vai se preocupar com os detalhes da minha vida, com aquilo que eu estou pedindo. O que é a minha vontade e o meu desejo para um Deus tão grande? E Deus olha lá de cima e fala: filho, pede que eu te darei. Pede que eu te darei. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abrirá. Só que nós temos que ter a nossa parte de pedir, de bater, de buscar. Nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus está pronto para derramar sobre a nossa vida. Desde que a gente creia, desde que a gente tenha fé, desde que a gente olhe para Deus e veja Ele como um pai galardoador que quer suprir os seus filhos. Desde que a gente peça pelo motivo certo, para abençoar outras pessoas, para repartir com aqueles que nos rodeiam. Sabe, a gente às vezes reclama que não tem as coisas, a gente reclama que falta as coisas, mas a gente não olha para aquilo que Deus já fez em nós. Você já viu a perfeição que é a sua mão? A perfeição que é a ponta dos dedos para você segurar as coisas e ela não escapar. A força que você tem na sua mão. A perfeição de abrir e fechar. Você já parou para prestar atenção nessas coisas? Aí você pode dizer: não, mas isso é besteira, isso todo mundo faz. Meu querido, minha querida, é besteira porque nós estamos acostumados a fazer. Mas você já perguntou para alguém que não tem mão o que ele acha dos movimentos da mão? Você já perguntou para alguém que não tem pé o que ele acha dos movimentos do pé? Da habilidade do pé em nos dar estabilidade, nos manter de pé? Será que você já parou para perguntar para um cego
as maravilhas que é ter um olho, enxergar. Sabe, para nós que somos perfeitos, com a graça de Deus, perfeitos que eu digo fisicamente, nós que temos olhos, ouvidos funcionais, boca funcional, não somos gagos, não temos problema algum, temos a movimentação dos nossos membros inferiores e superiores. Nós não sentimos o tanto que é abençoador você ter todas essas coisas, o tanto que é maravilhoso essa máquina que Deus fez, que somos nós. Essa máquina que está dentro da nossa cabeça. Nós não paramos para prestar atenção nas maravilhas que Deus derrama sobre a nossa vida. Quando nós temos a possibilidade de raciocinar, quando nós temos a possibilidade de fazer um projeto, quando nós temos a possibilidade de sentar e planejar, seja lá o que for. Mas olha a maravilha que você é. Olha só que maravilha, como você é espetacular. Muitas vezes nós nos colocamos insatisfeitos. Ah, porque eu gostaria de ter os olhos claros, porque eu gostaria de ter o cabelo liso, porque eu gostaria de ter isso, ter aquilo, de não ter essa pança que eu tenho, por exemplo. Mas isso aqui é fácil, é só criar vergonha na cara e ralar um pouco mais na academia e fazer com que essa gordura vá embora, fechar a boca, não comer tanto. Mas olha a maravilha que é o nosso corpo. E quando nós nos olhamos no espelho, nós vemos a imagem e semelhança de Deus. Nós nos enxergamos como Deus. Não que nós sejamos deuses, não é isso que eu quero dizer, mas quando você olha para o espelho, você está vendo um projeto que foi feito à imagem e à semelhança dele. Você é único. Você é um filho preferido e predileto de Deus. Todos nós somos. Para Deus, cada um de nós é o preferido, é o predileto. Quando nós nos achegamos diante de Deus em adoração, Deus olha e fala: olha lá, olha, ele está me adorando, olha lá, está subindo um cheiro agradável da adoração que ele está fazendo. E Deus se agrada quando a gente olha para nós mesmos e a gente se dá valor. Quando a gente olha para nós mesmos e a gente se ama. Porque o segundo mandamento que Jesus deixa para nós é amar ao próximo como você ama você mesmo. Se você não se ama, se você não consegue olhar no espelho e ver como você é especial, ver como você é uma pessoa única, você não vai conseguir enxergar essas coisas no seu próximo. Você não vai conseguir enxergar a Deus no seu próximo. A palavra de Deus, ela nos diz como você pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo. Porque amando o próximo, você está amando a Deus. Jesus foi bem claro quando ele diz que cada vez que nós fazemos uma boa obra para os pequeninos, para aqueles que estão ao nosso redor, do nosso lado, o nosso próximo, nós estamos fazendo para ele. No livro de Salmo, no capítulo 139, aliás, capítulo não, eu tenho que perder essa mania, porque o livro de Salmos não tem capítulo, porque é um livro que cada salmo é um salmo em si mesmo. Então, o Salmo de número 139, no versículo 13 a 16, nós lemos o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável.
Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Sabe, Deus ele se preocupa tanto com a gente, que ele já escreveu todas as coisas ao nosso respeito. Aquilo que ele gostaria que nós fizéssemos, a forma como ele gostaria que nós vivêssemos. E se nós tivermos a capacidade de nos humilhar diante de Deus, se nós tivermos a humildade de chegar e falar, Pai, cumpre em mim o teu querer, que se faça em mim a tua vontade, assim como a tua vontade é feita nos céus. Que venha o teu reino sobre mim, Pai, reina sobre mim. Cumpre aquilo que o Senhor já escreveu ao meu respeito. Se a gente tiver a humildade de se colocar diante de Deus e dizer essas coisas para Ele, e permitir que Ele guie a nossa vida, nós vamos nos surpreender com as coisas que Deus vai fazer em nós e através de nós. Porque quando Deus trabalha na nossa vida, as outras pessoas que estão ao nosso redor recebem também de Deus aquilo que Ele quer que elas tenham. Através de nós, Deus alcança outras pessoas. Mas o objetivo hoje nessa palavra é dizer para você que você é especial, você é importante para Deus. Você é uma pessoa que faz diferença. O mundo sem você não seria o mesmo. Sabe? Esquece as coisas que você já ouviu no seu passado. Muitas vezes a gente ouve besteira no passado, até mesmo dos nossos próprios pais. Às vezes a gente ouve algumas asneiras, algumas coisas que não deveriam ser ditas. Ah, esse menino não vai prestar para nada, esse menino não vai dar em nada, esse menino é um burro. Esquece isso. Tente entender o que Deus pensa a seu respeito. Tente ver como Deus te criou, como Deus te formou. Tente observar as características que Deus colocou na sua vida. O que é que você gosta de fazer? O que é que te dá prazer fazendo? É assim que a gente começa a encontrar a vontade de Deus para a nossa vida. É vendo, observando aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo que te dá prazer em fazer. Sabe, eu amo cantar, eu amo adorar a Deus, eu amo pregar a palavra de Deus. E são coisas que Deus me deu, dons que Deus me deu, com facilidade, facilidade de falar, rapidez no raciocínio para concatenar as ideias. E quando você vê isso, você fala, poxa, se Deus me deu essas habilidades, então eu posso ser um pregador, eu posso ser um adorador, eu posso ser um cantor para o Senhor. E aí a gente se humilha debaixo da potente mão de Deus e fala assim, Espírito Santo de Deus, usa os dons que Deus me deu e me ajuda a multiplicar esses dons da mesma forma que o servo bom e fiel, que pegou 5 talentos e entregou 10 para o seu Senhor. Que nós possamos pegar os talentos que nos foram dados por Deus, multiplicá-los e entregar a Deus de volta, dizendo, Pai, aqui está multiplicado aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos.
Saiba que Deus te ama profundamente. Deus te ama de uma forma tão maravilhosa e tão grandiosamente que ele entregou o seu próprio filho para morrer pelos seus pecados, para pagar o preço pelos seus erros, pelos meus erros, pelas nossas culpas. O castigo que nós deveríamos receber, Jesus recebeu na cruz. Que a gente possa entender como Deus nos vê. Que a gente possa colocar em primeiro lugar aquilo que Deus pensa de nós. Que a gente possa esquecer o que as pessoas falam ao nosso respeito, porque existem muitas pessoas que só querem nos colocar para baixo, só querem nos prejudicar, só querem nos colocar cada vez mais pensando que ninguém gosta da gente. Mas Deus nos ama e ele nos vê como pessoas extraordinárias. Você é um extraordinário de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Que essa palavra venha queimar no seu coração essa noite, te colocando assim, de uma forma que você não vai conseguir nem dormir, porque Deus ama você. Você é importante, você é primordial. O mundo sem você não seria igual. Será que você consegue entender isso? Você que não entregou ainda a sua vida para Jesus e as pessoas te pisam, falam mal de você, brigam com você, entenda uma coisa. Jesus hoje está dizendo para você, você é extraordinário para mim. Você é primordial, o mundo sem você não seria o mesmo. Entenda que você é importante para Deus. Entenda a sua importância nesse mundo. E eu te falo isso não é para que você tenha orgulho, se torne uma pessoa arrogante, não. Quanto mais humilde você for, mais extraordinário na presença de Deus você vai ser. A palavra de Deus, ela nos diz que importa. João Batista falava que importava que ele diminuísse cada vez mais e que Jesus crescesse, que Jesus aparecesse, que Jesus fosse visto e que João não aparecesse mais. Importa que eu diminua e que ele cresça, que ele apareça na minha vida. Que as pessoas, ao olhar para mim, para você, vejam a Jesus, vejam a Deus, vejam a ação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que essa palavra venha te arrebatar, venha te dar ânimo, alegria, que você possa sair dessa palavra dando pulos de alegria e agradecendo a Deus pela maravilha que Deus fez em você, através de você. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o canal, nos ajude. Nos ajude a fazer com que o YouTube mande esses vídeos, esse link desse vídeo para muitos lugares, para muitas pessoas. Que a vontade de Deus seja feita. E qual é a vontade de Deus? Que a palavra dele seja pregada até os confins da terra. Que essa palavra chegue até os confins da terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega essa palavra, mande para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Leve essa palavra aonde quer que você vá, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, na sua empresa, no seu trabalho, na faculdade, no colégio, aonde quer que você esteja. Que você seja abençoado e cheio do Espírito Santo e que as pessoas, ao olhar para você, vejam que você faz a diferença por onde você passa. Seja uma bênção em nome
de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.